Papo de quinta. A gente tá no papo.d.vi de quinta. Tropeçou. Papo.d.quinta. Isso, gente. Ei, gente, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Quinta. Meu nome é Juliana. A Flávia também tá aqui como host. E nós, para quem tá chegando agora, somos mediadoras rotativas, né? Somos em 4 e hoje quem tá compondo aqui sou eu e a Flávia. Nós somos diretoras do Papo de Quinta e estamos para falar sobre o tema de mulher no poder. Então, nossas convidadas de hoje é a Rita Abreu e a Lorena Alvarenga. A Lorena, ela é doutora, né? Quase doutora já, doutoranda pela FDV. Ela é pesquisadora na área de feminismo e direito das mulheres, professora universitária e já foi assessora especial do Poder Executivo no governo. Agora ela está como assessora jurídica no Poder Judiciário. Obrigada por participar, Lorena. Flávia, apresenta a Rita, que por um acaso também é nossa madrinha do papo e mãe da Flávia. Bom, hoje eu tenho uma honra de apresentar a vocês, porque eu falei muito no primeiro episódio sobre ela. Vocês sabem que ela super me inspirou, então hoje eu vou apresentar a minha mãe. Ela é a Rita Abreu, ela é formada em comunicação, ela é mentora em comunicação relacional, trabalha como consultoria de marketing empresarial e política e também é fundadora da Enquete Pesquisas e Gestão da Informação. Bom, gente, eu acho que é um tema muito importante, né, de se falar, principalmente no ano eleitoral. Então, assim, a gente está muito grata por poder conversar sobre isso hoje. Queria agradecer demais as duas por estarem aqui. A Lorena é minha amiga também, parceira lá do doutorado, a gente sabe como que é. E eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, da experiência de vida, né, de quem que vocês é. A gente fez aqui uma apresentação mais formal de quem que vocês são, mas a gente queria ouvir um pouquinho de vocês também. Rita. Fala aí, né? Conta um pouco. Então, eu me formei em comunicação, né, na área de jornalismo, e fui me encantando primeiro pela área de pesquisa, porque era uma coisa muito nova no mercado. E aí todo mundo falava assim, pô, que coisa doida, né, anos de 80 para 90, montar um instituto de pesquisa no Espírito Santo, era uma coisa meio maluca, enfim. Mas eu tive apoio de muita gente, né, e acabei montando o processo da enquete junto com outras pessoas. Na época eram mais 2 mulheres sócias que saíram, hoje eu tenho uma outra sócia. E ao longo desse processo, vou focar um pouco na área profissional, né, eu vivia algumas coisas no sentido assim, família, né, trabalho e trabalhar no mercado muito masculino. Então eu não sei se é agora o momento de falar essas coisas, ou se é só de me apresentar, ou se eu Fica à vontade, porque a questão profissional para mim mais forte, vamos dizer assim, um corte muito forte foi com a minha separação. Então eu tive que trabalhar e cuidar de 2 filhos. Então, por exemplo, eu me lembro que a minha história na UVV de professora, eu nunca tinha dado aula na minha vida. E aí eles me chamaram para dar aula e falaram assim, eu falei, gente, não vai dar certo esse negócio de dar aula. Como que eu vou chegar na sala de aula e tal? Aí o coordenador do curso de marketing na época, ele falou assim, Rita, mas eu quero você exatamente por causa disso, porque você tem expertise, você tem trabalha com pesquisa, você vai dar aula de pesquisa, então, né? Você tem domínio no assunto, né? Nada faz mais sentido. Não precisa ter medo. Então, mas gente, é uma coisa assim, que eu acho que vocês vivenciam também, a cobrança de que nós mulheres, a gente tem que ser assim, top do top do top, trabalhar 360 e ainda se sentir culpada por não ter feito tão bem.
Então, tinha um pouco essa questão. E eu me lembro que algumas vezes que eu ia dar aula, eu atravessava a ponte, que eu morava na Mar da Praia, eu atravessava a ponte chorando, porque eu falava assim, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir dar aula? É aquilo que a gente estava falando no episódio anterior, né? A gente tava falando esse sentimento de incapacidade que tem dentro da gente, da mulher, principalmente. Sim, né? e essa cobrança que a gente tem ao longo de toda a vida, né? Não longo só de toda a agora, vida. mas assim, a gente vai entendendo, a gente conversou sobre isso, que a gente vai entendendo que essa autocobrança que a gente coloca, que na verdade nem é talvez do mundo externo, mas é nossa. E pra gente ir quebrando isso. E outra coisa também, aí eu tive que tomar uma decisão em relação, assim, continuar dando aula e tocar enquete. Eu precisava, e aí, né, a própria especialização em marketing me ajudou muito, e eu resolvi apostar na enquete e deixei de dar aula, dei um tempo a aula só na pós-graduação, mas tinha uma coisa que era um mercado muito masculino, né? Sim. Então, assim, eu trabalhava na área de captação de clientes para empresa, e aí, como que faz isso, né? Uma mulher, né? Que querendo ou não, gente, o fato, na época, era mais forte de ser separada, e isso dificultava ainda mais. Eu tive amigas que se afastaram de mim com medo de eu dar em cima do marido delas, porque era um negócio meio maluco. E então tenho uma grande amiga que ela trabalhava com eventos e ela fazia muitos eventos para grandes empresas. E eu falava assim, Carminha, me coloca na lista. E eu ia de cara de palco nesses eventos. Eu fui começando a ser conhecida, porque as pessoas me conheciam, mas eu não frequentava esse tipo de coisa. E aí... A enquete começou em que ano, Rita? 85. Estamos falando da Tipo, década de 80, então. Eu falei no primeiro 80, podcast que quando eu nasci, minha mãe já empreendia, já tinha um tempo. Sim. Eu falei disso. E aí, assim, então tinha essa questão e eu fui trabalhando o fato de ser conhecida como profissional. Então, esse conhecida como profissional significava, por exemplo, botar uma roupa decotada não dava. Você mudou um pouco seus comportamentos para se inserir nesse mercado que era completamente masculino. Sim. E aí a sua forma de muito. comportamento foi mudando, desde a forma de se vestir, de como se falar, tudo, porque qual era o negócio? Assim, nos anos 90, né, e até no início do século XXI, que agora, nossa, gente... Essa mulher do século XX. Então, assim, você não tinha hoje, não tinha um trabalho como tem em relação à mulher, de assédio e de tudo mais. Então, para evitar esse processo, né, eu me travestia, vamos dizer assim, de homem, né? No sentido de não permitir determinadas brincadeiras, não. E aí eu fui criando no mercado também uma marca de mulher brava, assim. A dama de ferro. Até hoje a gente Não, hoje eu tô mais assim, muito mais solta, porque você vai evoluindo e as pessoas vão te respeitando. Mas muitos desafios nesse processo, principalmente na área política, né, que a gente está falando aqui. Na área política, mulher ainda é pouco, né, mas você ter o respeito político, inclusive no sentido de, por exemplo, uma vez uma figura foi na enquete com uma mala na mão, cheia de dinheiro, e eu precisando de dinheiro, assim, trabalho, porque não era fácil, né? Para eu mudar números de pesquisa, porque ia ser divulgado e tal. Assim, todos os palavrões que eu conhecia, claro que eu falei, e a pessoa nem chegou a entrar, mas tinha essa coisa, essa permissividade de você... pelo poder do dinheiro, pelo poder masculino, de você, é só uma mulher, né? Enfim, eu vou lá e eu consigo e tal.
Então, eu acho que esses desafios que a gente enfrentava e ainda enfrenta hoje, né? E que não é nem ensinado pra gente, né? A enfrentar, a gente tem que lidar na hora com aquela situação. Exatamente. E você tem, assim, questões. Então, por exemplo, lá na enquete, hoje, a gente tem parceiros de tudo quanto é idade. E de tudo quanto é jeito. Porque a gente sabe um pouco a dificuldade que é para se inserir no mercado. Por exemplo, hoje você pega um jovem que sai da faculdade, né? Ele precisa ter doutorado, mestrado, pós-doc, não sei o que lá, para ganhar R$2.000 por mês. E ninguém dá a primeira chance. E quer que você tenha experiência. Como, né? Como? Né? Como você faz esse tipo de inserção no mercado? Então, eu acho que a gente que tem consciência disso precisa se colocar disponível para essas diferenças. Então, assim, as meninas entrevistadoras que a gente conhece, né, assim, já teve na rua época de cara passar a mão na bunda delas, porque tá ali entrevistando, tá com a calça apertada, sei lá. Assim, na época você vai trabalhando, você vai buscando, você vai se colocando no mercado, no sentido de tipo assim, olha aqui, pera lá, esquece que eu sou uma pessoa bonita, feia, esquece Sim. de mim e fala assim, eu sou uma pessoa, eu sou um profissional, eu trabalho pra Exato. cacete, eu tenho eu ofereço um serviço de qualidade e eu quero ser respeitada por isso. Né? Então, assim, eu me lembro de um cliente que eu dou com ele há 13 anos e que era um cliente difícil de entrar. E é um cliente grande, que eu dou consultoria na área para diretoria. E aí, para apresentar, para fazer pesquisa para esse cliente, assim, ele nunca fechava trabalho comigo. Nunca fechava, ele só cotava com a enquete para compor com a outra empresa que era de homens, né, vamos dizer assim. E aí um dia eles me pediram um ano, eu falei, não vou cotar. Mas por que você não vai cotar? Eu não vou cotar porque vocês não vão fechar comigo. Se vocês efetivamente acreditam no meu trabalho, vocês vão contratar o meu trabalho sem licitar. E vão experimentar qual é o meu trabalho. E eu vou dizer para vocês que na hora que vocês contratarem, vocês não vão mais deixar de trabalhar comigo. Vocês vão saber o que é um serviço de qualidade. Eu acho que ele ficou tão impactado com a minha postura, Sim. que eu acho que eu não precisava fazer isso. Sim. Né? E eu meio que desafiei ele. E ele fez, e eu tô trabalhando até hoje. Você tá vendo que o fruto nunca cai longe do pé. Vocês estão entendendo, né? Hoje, minha mãe já abordou vários temas aqui interessantes que a gente vai continuar conversando, mas agora a gente precisa saber um pouco mais da Lorena. Conta agora a sua história. Primeiro, agradecer, né, o convite. Obrigada, Ju. Nossa, eu fico muito empolgada, né, com isso, com essa temática que até pouco tempo a gente nem tinha espaço para conversar sobre essas coisas, né? A gente não tinha. Agradecer. Parabenizar pela iniciativa, porque é totalmente necessário, né, trazer isso para o público, né, e essas trocas, enfim. Minha história não é muito diferente, né, são gerações diferentes, curti espaço, tá, mas também passei por muita coisa, vim de uma família, eu pesquiso, né, a mulher na política, não no mercado de trabalho, mas a mulher nos cargos eletivos, né, a mulher enquanto candidata que recebe voto ou não recebe, né, então, nas eleições proporcionais. E tenho trabalhado com isso há muitos anos. Na verdade, eu tive contato com a política eleitoral muito cedo. Casei com um político, para variar, de quem eu já me divorciei, inclusive. Tenho 3 filhos. Então, depois que eu me divorciei, eu tive essa dinâmica difícil pra caramba, né? 4 jornadas, enfim, para poder dar conta de 3 filhos, de um trabalho, da casa, né? Porque a gente, infelizmente, ainda está no doméstico, no âmbito doméstico.
E só que sempre muito curiosa, então continuei essa pesquisa em relação à mulher ocupar cargo eletivo no Brasil. Comecei no mestrado tratando dos elementos externos, né? Nessa época eu fazia parte do Poder Executivo, assessorava diretamente o governador e trabalhava com política social e vivenciava muitas questões, né? Já vivenciava em outros âmbitos. Eu acho difícil alguma mulher dizer que nunca sofreu uma certa violência, né? Aqui no Brasil é impossível isso. Se ela está falando é porque ela não identifica o que é uma violência. O que eu também acho difícil, ela não identificar. Mas, enquanto assessora, vencei várias coisas. Naquela época eu trabalhei, pesquisei sobre os elementos externos, né? O que impedia, porque era notório. Uma coisa que não precisava de pesquisa era a questão da presença da mulher ali no cargo eletivo, que a gente chama de processo político decisório. A mulher decidindo, a mulher, né, criando norma, a mulher legislando, a mulher decidindo a norma que vai reger a sociedade. E a gente não encontrava o corpo feminino ali. E naquele momento eu estava pesquisando sobre os elementos externos, o que estava assim, dificultando essa inclusão. A gente já estava numa democracia há muito tempo, a gente já estava com a mulher no mercado de trabalho há muito tempo. E por que então que isso estava acontecendo, né? A gente levantou vários elementos e quando terminou, eu tratei de cota eleitoral de gênero e tal, e a gente conseguiu diagnosticar uma ineficiência dessa política pública e os elementos, os motivos pelos quais ela era ineficaz e ineficiente. E a partir de então a gente esbarrou em outra questão, que é a questão, e que isso é um assunto muito sensível e delicado, porque o feminismo tem lutado, né, para uma igualdade, para uma paridade em todos os sentidos. E quando a gente diz que às vezes a mulher é cúmplice de alguma forma, o pessoal radical já se assusta, fala assim, não, mas como assim? Se você falar isso, você é um tiro no pé, você está incentivando. Não, e é porque... Tô identificando, né? E é porque se tornou, ou aprendeu dessa forma, né? Então, assim, a gente... nasceu uma angústia no sentido de que, poxa, e se todos esses obstáculos forem caírem por terra, né? A lista aberta, quociente eleitoral, quociente partidário, patriarcado estrutural, enfim, vários elementos. Aí chega, resolve tudo, e a mulher vira e fala assim, não quero. E eu ouvi muito isso, quando a gente tinha que recrutar, enfim. Eu não quero. Só que eu ouvia, só que isso não era elemento de pesquisa, né? Eu via uma notoriedade de uma situação, mas não era elemento de pesquisa. Eu falei assim, não, então agora o elemento que falta para a gente tentar fazer um diagnóstico com uma amostra representativa mesmo, no âmbito da perspectiva da mulher aí, né? A ótica da mulher em relação a isso, porque o que a gente vai fazer se tiver resolvido todas as coisas e a mulher simplesmente, não quero. Então, assim, a gente começou a tratar isso, que é a linha inédita, né? O ineditismo da pesquisa, tratar da mulher no cargo eletivo sob a ótica da teoria da vontade. Então, a gente traçou a pesquisa sob viés sociológico, filosófico da teoria da vontade, para entender se a mulher quer, se a mulher não quer e o motivo disso. E é muito interessante porque eu fui percebendo, é claro que existem, né, pessoal, várias teorias a respeito, mas a gente conseguiu aí identificar como que a vontade, ela é também uma teoria social, a vontade na ótica dessa autora e na ótica que a gente acredita, como a gente não está falando de desejo, nem de apetite, nem nada, a vontade como um querer fazer, né? Essa querência, essa vontade enquanto projeto. A abrangência do seu estudo é o Espírito Santo? Sim. Na verdade, a princípio era em âmbito nacional, só que, olha que interessante, as mulheres... Muitas delas não querem falar disso, né? Elas não têm interesse. Algumas sim, defendem uma pauta chamada feminista, mas hoje defender direito da mulher no político não é causa ganho.
Então, uma das minhas entrevistadas, inclusive, falou assim, eu tive uma marqueteira quando eu contratei e tal, ela virou e falou assim, não, pode tirar, se você ficar defendendo mulher, você não vai ganhar a eleição. Porque fulana, não vou citar por nomes aqui. É porque acaba entrando numa esfera, tipo, de, talvez eu tô sendo vitimista, e não é esse o cenário que a gente quer. A gente não quer se vitimizar, a gente quer ser respeitado, né? Eu acho que... É um paradoxo. É um paradoxo. Como a mulher, ela é enxergada, um dos motivos é esse. A gente achei muito interessante falar, mas eu senti essa culpa, eu senti essa... E um dos motivos é esse, né? Eu aprendi que a vontade, ela é um órgão para o futuro. A vontade, ela é... A sociedade, ela criou um significado de que a mulher ela é inabilitada. E isso cria uma consciência coletiva e uma consciência individual. Então, a gente pensa que nós somos incapazes, nós somos inabilitadas. E a sociedade também. Então, assim, em qualquer área, a leitura biológica do corpo feminino, a leitura psicanalítica da fragilidade, da passividade. Então, assim, em todas as áreas da ciência, isso indo para o senso comum, existe uma visão coletiva e individual de que a mulher é inabilitada para o processo decisório. É inabilitada para a liderança, é inabilitada para a representação. Por quê? Ela não era considerada como sujeito, nem de direito, nem de vontade, que a gente fala de querência. Não era sujeito. O tempo todo, a gente aprendeu isso nas teorias políticas. Enfim, seja ela criacionista, evolucionista, enfim. Todos os relatos que explicam o início da sociedade política tratam a mulher como utilitária. Seja pela questão sexual, seja pela questão biológica, né? Procriadora. A mulher nasceu pra isso, né? Ela nasceu pra ser a família. Reprodução. E é interessante, assim, por exemplo, eu lido, né, com processos políticos também e muito tempo. As mulheres que eu conheço, que de alguma forma conseguiram a visibilidade na política, focando o âmbito estadual, elas também trazem junto, ou seja, esse mundo, eu não sou uma mulher feminista, não é isso, elas trazem junto o olhar masculino. É muito interessante quando você ouve no bastidor político, né? Fulana, ela tá saindo com não sei quem. Uhum. Por isso que ela conseguiu chegar a esse cargo. A gente agora nesse processo eleitoral, fulano não vale nada porque já tá doente, já não vale, assim, o desfazer do mérito. Sim. O tempo todo. Do tempo todo e do esforço que elas conseguiram até chegar num determinado lugar. Mas também eu vou trazer uma polêmica aqui, uma coisa para que a gente possa refletir. Tem as mulheres que aceitam ocupar algum cargo de poder sem ter efetivamente a capacidade para aquilo. Principalmente no executivo, assim. Então, assim, tem um lado... Tem o outro lado também. Eu estou trazendo um pouco o outro lado, que é o lado de você refletir, você estudou, você está ali, você se preparou, você tem toda a competência ou mais para estar ali. Mas também tem o lado dessa mulher, vamos chamar assim, que vai de qualquer jeito, que se permite ser usada. Sim. A utilidade. Mas assim, é nesse sentido de se permitir ser usada e falar assim, olha, eu ainda não estou muito... Independente de ser mulher, homem ou mulher, Sim. eu ainda não estou muito... Homem também tem, né? Homem tem muito. Muito. Mas é porque o homem é mais visível. Sim. E tem mais, né, quantidade. A quantidade ela é maior. Eu não estou tão preparado para poder assumir esse cargo, mas eu vou de qualquer jeito. Tanto que a gente tem, no passado bem recente, pessoas de poder executivo, legislativo, que não tinham ensino superior. Eu acho que a gente isso é uma questão, é uma questão muito assim, sensível em que sentido? Quando a gente trata primeiro, quando alguém me pergunta se eu sou feminista, eu já respondo, eu sou, você não é não? Eu já falo assim, porque... e eu tenho tentado explicar, eu sei que é uma nomenclatura
complicada, eu falo Porque isso na minha tese. o termo feminismo, ele tá muito chulo em alguns porque foi aspectos, utilizado né? pra isso. Pra isso, pra rebaixar esse movimento. Eu acho que foi Eu criado acho que pra foi um motivo isso. pra isso, porque assim, como a gente enxerga o machismo como o governo do macho, parece que o feminismo é o governo da fêmea. Fêmea. E não é isso, Não na é. verdade é um antimachismo, é uma igualdade, é uma paridade. E é Exatamente. muito estranho as pessoas não quererem essa paridade pro mundo, enquanto na justiça social, econômica e tudo mais. Então, assim, e eu explico isso, porque meu filho me perguntou esses dias, né? Mãe, mas aí às vezes eu vou defender as minhas filhas, ele fala, você é feminista, feminista. Não, não é. Eu não tô falando isso, eu não tô fazendo isso por feminismo, mas por justiça, no caso, né? Era um âmbito. Só que assim, aí, e o que todo mundo tem que entender, que existem mulheres, existe a categoria mulher enquanto grupo que foi historicamente marginalizado, invisibilizado, silenciado. E existem mulheres, algumas, e da mesma forma, que são, que produzem eventos que não podem ser considerados como categóricos para generalizar. A sociologia, ela não usa uma mulher que faz isso, ela não usa, entende? Ah, porque minha amiga, isso não representa, ou não revela a situação daquele grupo, né? Mas, e as pessoas têm que entender isso, existe sim, quando a gente procura uma paridade na política eleitoral, por exemplo, a gente não está dizendo que todas as mulheres estarão ali defendendo a pauta feminista, pelo contrário. A gente vê a Damares aí defendendo, reproduzindo o patriarcado estrutural, né? E isso E aí você repete aquilo que o masculino faz, Exatamente. não é repetir isso. Porque também não deixa de ser uma cultura enraizada dentro da própria mulher, né? Então, e existem mulheres que continuarão acreditando nisso, né? A gente não está dizendo que toda mulher, nossa, vou abrir meus olhos e vou... Não. O que o mundo precisa fazer, né? tratar que eu como defendo, fato. é você criar significados que vai fazer com que a pessoa delibere aquilo. E é isso que a gente não fazia, né? Quando a gente fala assim, quando eu fui para minha banca de qualificação, um professor falou assim, como que a gente vai fazer para que a mulher tenha vontade? A vontade, ela está estritamente ligada à questão da liberdade. Quando eu falo de vontade, é vontade, por exemplo, de não praticar o clientelismo da vida e virar e falar assim, não, eu tô aqui, mas não vou produzir. Isso que ela faz e que reproduz uma troca, né, de corpo ou de qualquer outra coisa, o teste do sofá, né? E a sociedade vê e fala mesmo que a mulher inabilitada tá ali ou porque tá com alguém, ou porque fez o teste do sofá, ou porque, enfim. Nunca por mérito dela. Nunca por competência, por habilidade ou por capacitação. Inclusive, outra coisa que a gente diagnosticou é que essas mulheres, nesses cargos, elas se qualificam muito mais para se sentirem no sentido de percepção, ouvidas, né? Elas precisam... Pra satisfazer, talvez, esse desejo aí, essa vontade individual que nos falta, né? De incapacidade. Individual e coletiva. E Olha, para você falar aqui no plenário, Sim. você precisa fazer 1 zilhão de cursos e o homem não. Simplesmente foi bem votado. Então, existem mandatos medíocres masculinos e existem mulheres que não produzem tanto também, mas a mulher, para ela entrar ali, no início... Pra ela se sentir capaz também de estar sentir, para ela ser ouvida, para ela aprovar um projeto, para ela, né? No início, ou ela tinha um capital político por conta da família tradicional, né? Sarney da vida e tal, não estou dizendo que ela é inabilitada de forma alguma, mas estou dizendo que a inclusão, ela é um desdobramento da pessoa de algum político. O que aconteceu com a Dilma, por exemplo, tá? Sim. Também não estou aqui falando sobre o mérito do mandato dela, mas o que eu estou dizendo é que naquela época ela nunca tinha sido eleita em nenhum outro cargo, ela era um desdobramento da pessoa Lula. Foi a nossa primeira presidenta. Então, assim, a princípio era isso, e agora, mudando, né, a gente está num momento de ruptura, as mulheres, elas entram, elas precisam de muito mais esforço para ter capital político, elas precisam de muito mais capacitação técnica para provar que ela consegue. Pra ela e pra sociedade. E o homem na questão política, por exemplo, quando você lidava no marketing eleitoral, né? A gente sempre trabalhava
eu pelo menos sempre trabalhei independente de homem ou mulher, de você não criar uma persona fake. Porque o que acontece? Quando você busca junto ao eleitor qual é o sonho e o perfil ideal que ele gostaria de ter alguém representando, esse eleitor ainda não expressa uma vontade de ter uma mulher, na sua grande maioria. Então, quando você vai trabalhar para apresentar no marketing uma mulher, além da qualificação dela, você quase que precisa, assim, fazer um esforço para falar assim, ei, Tô aqui. ei, ó. O esforço é muito maior. Por isso que muitos políticos grandes, quando eles vão eleger um poste, que é como a gente chama, raramente eles pegam uma mulher. Porque o trabalho é muito mais difícil. Sim. Né? Nesse sentido de circular. Eles falam, mas ela vai ter que abandonar. Ou então a mulher, para poder ter uma visibilidade Ela não na tem política, tempo ela vai ter que abandonar a família, ela vai ter que não tem abandonar... tempo disponível. Mas os homens fazem isso. Sim. Exatamente, Os por homens, quê? eles Qual que é fazem o papel isso. da E não tem mulher? problema nada. Cuidado. E assim, puxando o gancho. Dos dados eu hoje trouxe sobre a alguns mulher na dados aqui. política. No Tribunal Superior Eleitoral, né, que assim, a gente tem um desequilíbrio muito grande, né, entre a quantidade de mulheres que representam a população brasileira e a quantidade de mulheres que são de fato eleitas, assim, ou que querem até, né, o querer de participar aí, enfim, do processo eleitoral. Então, assim, basicamente temos 53% de mulheres na nossa população brasileira, 15% representam a Câmara dos Deputados, 13% o Senado, 13% prefeitas contra 87% de prefeitos. No Supremo Tribunal Federal, 3 mulheres foram nomeadas. E a Dilma, né, foi a única presidenta aí do Brasil. Então, a gente percebe uma representatividade muito baixa no Poder Executivo. E aí, como fazer, assim? Quais seriam, talvez, os próximos passos que a gente poderia pensar, E se você né, olhar sobre isso? em termos de mundo, não é tão diferente. Não, pelo contrário. Não, aqui é um a reflexo gente também no traz mundo. aqui o Brasil, porque eu acho que também a gente Sim, tem que se claro, pensar mas pela mais nossa próximo, realidade, né? mas... Que aqui no Espírito Santo, por Sim. exemplo, é mais baixo ainda. Ah, com Porque certeza. nós não tivemos nenhuma governadora, não tivemos... acho que nem presidente da Assembleia Legislativa, acho que a gente não teve. Então, assim... O que eu percebo, agora vocês me corrigem, mas o que eu percebo é que agora o papel da mulher tá vindo como essa vice, né? Assim, eu vejo nas últimas eleições, pelo menos, eu vejo esse papel da mulher sendo a parceira, né? Tipo, existe lá o protagonista e existe Exatamente. quem tá do lado. Essa estatística, né, a gente tem uma política pública, que não é de agora, é desde 95, da cota eleitoral de gênero, e que o partido ele tem que, 30% das candidaturas tem que ser de gênero. De gênero, entende-se, de mulher. E com isso, no início não era cumprido, não tinha sanção nenhuma e tal. De um tempo para cá, quando eu falo de momento de ruptura é por conta disso, de um tempo para cá, o TSE tem tratado isso de outra forma, né? Além de criar campanhas com incentivo, adotando algumas sanções e uma fiscalização maior. Em 2020 isso foi muito... Exatamente. Foi muito... Então, assim, começou a se perceber muitas candidaturas laranjas, né? Só para cumprir a cota. E por isso... Cumprir tabela lá. Cumprir a cota. Então, tipo assim, não, vem cá, você... Não, mas eu não quero... Não, vem cá, você só pra gente cumprir aqui. Então, a partir pra cá... E de um tempo para cá, né, das 2 últimas eleições, isso tem sido ventilado mais. E dos incentivos, numa das políticas públicas também, foi essa questão da reserva do fundo partidário, de um percentual para investimento em candidaturas de mulheres. Apareceram várias vices, né? Então, porque naquela candidatura também o candidato ele se aproveitava assim, né, utilizava. Então, a gente nunca viu tanta vice mesmo. Então minha percepção não está falha. E não só isso, tem sido uma cobrança também, né? Só que no final das contas, o que eu tenho percebido e que a gente conseguiu verificar também é que realmente não existe uma
um mandato qualitativo, substancial. Né? A mulher está lá como vice, a mulher está lá, a presença. Aí existem várias pessoas que defendem isso, mesmo a cultura da presença, né? Mesmo estando o corpo lá, sem substancial. Isso já mostra a possibilidade do corpo feminino estar ali, e que pode ser estratégico. Né? Mesmo que eu não defenda que uma pauta é estratégica, é importante ver o corpo feminino. E há quem defenda que não, precisamos de um mandato substancial. Então, assim... Só que aquilo também, né? Desculpa te interromper, mas é aquilo também. Por mais que a gente precisa de chegar num patamar, por exemplo, um mandato mais substancial, tem que ter um início, né? Então, até onde... O que tá no braço? Porque querendo ou não... exatamente. Existe essa questão de... eu não voto mulher. São etapas, assim... Por exemplo, eu faço grupos qualitativos, né? De pesquisa qualitativa, a gente faz no estado todo. Eu ouço o estado todo e a gente ouve o eleitor, né? O eleitor é puro, vamos dizer assim. A gente faz a seleção. Não tem dentro dos grupos psicólogo, sociólogo, comunicação, pessoas que têm uma certa interferência. Então, a gente percebe uma questão muito forte da participação feminina na sociedade, na constituição de família, no sustento da família, nos valores de família. Estou falando família de várias formas, né? Tô falando vó que sustenta filho, mãe, esse tipo de coisa. E quando você começa a apresentar as personagens mulheres para o político, eles ainda param para pensar. Mas tem uma coisa que eu vejo positiva, assim, que já tem uma parada de falar assim, eu acho que pode ser. Na hora, que pode ser. Isso, ok, pode ser uma coisa pequena, mas já é um movimento que não existia antes. Sim, as coisas estão iniciando, né? Eu acho que as passos... eu acho que é isso. Principalmente, né, da faixa etária de vocês, né, os jovens que estão estudando, que estão vindo com outros olhares, outros valores. Por exemplo, a minha geração é uma geração onde o poder e o dinheiro estavam muito no topo daquilo que você tinha que correr atrás. Hoje, nem tanto. Você tem o poder e dinheiro como consequência de um trabalho, né, mais QI, né, de quem indica, nem nada. E a mulher, ela tá começando a enxergar, tipo assim, tenho essa luz no fim do túnel aí que eu posso caminhar por isso. Então, mas aí a gente tem um ponto, né? O fato é que as regras do jogo hoje, para a política eleitoral, não admite a presença da mulher. Seja por tempo disponível, seja porque ela tem que cuidar do filho, seja porque ela tem que cuidar da casa. Não admite. Só que nós não participamos da definição dessas regras, né? Então, assim, elas foram criadas por homens e para homens. Uhum. Antes a gente não podia nem falar disso, né? Enfim. Agora saiu laqueadura para mulher. Anos. Na minha época, com essa idade, já tinha 3 filhos e eu não pude fazer laqueadura. Eu com 3 filhos, não pude fazer. Então, assim, e outra coisa, tem que ter autorização do cônjuge. Pois mas olha que loucura, a gente está discutindo isso em 2022. Justamente. Então, assim, eu também acredito que hoje já existe, só que assim, a gente precisa decidir algo, porque tem filósofo que defende que para mudar uma cultura dura 800 anos. A gente espera esse tempo para a sociedade e as próprias mulheres enxergarem que elas são capazes, ou a gente faz alguma coisa para acelerar esse processo. E uma delas são as políticas afirmativas, que existem também muito debate a respeito e muita discordância. O consenso eu acho que a gente nunca vai ter, em nada. Graças a Deus. Mas a política afirmativa, por exemplo, a cota, que já foi provado que ela é ineficiente da forma como está. Mas assim, então, a cota de cadeira é uma possibilidade. Inclusive, eu proponho isso, a cota de cadeira. Então, assim, medida provisória, porque assim, não é crível, não é razoável, não é que a gente não proporcione esses signos para a sociedade. É isso. Essa autora que eu estudo, ela fala assim, em todo eu quero está inerente ao eu posso, né? Querer, a gente não quer que o sol nasça.
A gente não pode querer que o sol nasça ou que faça chuva. A gente não tem poder sobre isso. A gente quer aquilo que é possível alcançar dentro da nossa... Existe a contingência, existe algo que pode acontecer que não está no nosso poder, mas ainda assim é um projeto. Eu posso querer escrever uma tese, eu posso querer... A mulher, na época da minha avó, ela não podia querer participar de uma eleição. Ela não tinha essa possibilidade nem viabilidade. Então, assim, existe o eu posso inerente ao eu quero. Então, a gente precisa disponibilizar esses signos de que é possível que a mulher entre nisso daí. E agora, o pior de tudo é que antes não era possível nem se candidatar ou ser eleito. E hoje, quem está se elegendo está sofrendo puta violência de gênero, que faz com que ela desista, desanime. Porque essa violência também existe lá dentro. Eu pelo menos assisto, agora falando aqui de Vitória, eu assisti exatamente, é uma cena de horrores. O que acontece dentro da Câmara de Vitória também, os abusos e as violências que são feitos por candidatas que foram eleitas. Exatamente. Ali na frente, e em nenhum momento tem alguma intervenção. E a ideia essa violência a ideia da violência é gratuita. O objetivo, né? Que você desista, que você... Olha, que não é seu lugar. Olha, você não é capaz. Olha, tá vendo, mulheres? Não venham para esse local, né? Aqui vocês não... Você não suporta. Você não faz parte disso. Você não faz parte disso. E o esforço que elas têm que fazer. Aí traçando um paralelo no mercado não político, é o mesmo. O esforço para você romper essa barreira e se mostrar, ele é muito grande. E a conta não fecha, né? Porque assim, o mercado exige que tenhamos uma disponibilidade de um tempo como se não fôssemos mães, e a maternidade exige um exercício, uma atividade como se a gente não trabalhasse. Essa conta não fecha. Então, é isso. Então, o que a gente faz? O que a gente faz? Qual é o equilíbrio, né? Pois é. Então, existem várias formas de poder em várias frentes, né, de trabalho para poder tentar diminuir essa visão, né, da mulher enquanto um ser... Aristóteles falava que era um receptáculo, né? Para quebrar isso, a gente precisa pensar na multiparentabilidade, no sentido do Estado promover creche integral. A gente precisa de espaços públicos com espaços físicos para aceitação de crianças. Agora que apareceu um advogado, né, com filho no colo, na sessão, as coisas... Então, assim, a mulher, ela para incluir, né, e para romper essa consciência coletiva de que ela não é um sujeito de vontade, um sujeito de direito. Sujeito. A gente precisa romper isso e trabalhando essa visão de que a maternidade, ela não é um papel exclusivo, né, a maternância. Da família, né? Não é da mulher. E que a maternidade, da forma como foi construída aqui, ela não é assim que vai ser possível uma justa, né, paridade aí social, econômica, enfim. Então, a corda de cadeira para garantir a presença da mulher substancial ali no mandato. Alternância nas eleições do executivo, por exemplo. Lista que proporcione uma alternância também de candidato. Esclarecimento da população sobre a questão do voto de legenda, que a pessoa não sabe, ela vota no candidato, mas muitas pessoas não sabem que aquilo vai primeiro para a coligação e depois vai... Então, assim, isso está dentro de uma reforma política necessária. Que já teve até uma reforma boa, assim, já deu uma certa melhorada. Porque a gente tinha muito cacique de partido, né? Sim. Ele era o dono do partido. Ainda tem um pouco isso, diminuiu um pouco com esse novo movimento. Mas eu tenho uma coisa que aí eu vou trazer aqui para a gente pensar também, e aí fica no ar, não precisa nem achar se tem que discutir ou não, que é o seguinte: nós também somos influenciadoras. Nós, mulheres, somos influenciadoras. E o que nós estamos fazendo com esse nosso poder de influência? E aí entra, por exemplo, nas pesquisas que a gente faz, é visível o movimento das mulheres, o movimento que ela faz para o voto, e os jovens, na faixa de 16 até 19 anos. Eles caminham muito, muito parecidos. O poder de influência
da mãe, né, ou da mulher, Sim. nesses jovens que estão começando, porque a força dela na família é muito maior Com certeza. do que o pai. Então, assim, o que nós estamos fazendo? O que o ambiente escolar, o que a Por mulher, exemplo, né? Eu fico me perguntando, será que eu criei um filho machista? Eu tô olhando pro meu umbigo, sabe? Sim. Então, assim, até que ponto que eu criei, será que eu criei uma filha com um olhar um pouco mais aberto? Parece que sim. Mas será que o meu filho Sim. tem um olhar um pouco machista pela idade? Não sei, acho que sim. E aí é o seguinte... a gente já teve algumas brigas em casa por conta disso. Mas aí, assim, De tipo assim, ele lavou o prato, o talher e o copo. E aí vira e fala assim, e foi pro videogame. Uhum. E aí ela falou assim, vem ajudar ela a lavar a louça. Eu falei, mas por que você não chamou ele? Aí ela falou assim, mas eu já lavei o meu prato e meu talher. Eu falei assim, porque a comida brotou no seu prato, mas não tem panela, não tem nada. Realmente esse negócio eu tenho nojo. Eu falei, pois é, mas então eu ela vou sentar também e não vou fazer nada. Ela também tem as questões, né, nesse sentido, assim, que eu acho que agora falando, abriu espaço na questão dos filhos, assim, também tem o temperamento de cada um. Né? Às vezes os filhos são diferentes, de um é um pouco mais próximo ou mais longe, enfim, não tem essa questão, mas eu tô falando do meu papel enquanto mulher, sim, isso Com certeza. enquanto mãe, Entendi o e ponto. enquanto influenciadora política, porque eu sou um ser político. Sim, todos Todos Né? somos. Todos somos. Não, mas tem muita gente que Eu acho- não se percebe. Por exemplo, e aí eu acho que, por exemplo, nós temos uma pessoa que trabalhou lá em casa há muito tempo e que é uma querida da gente até hoje e tudo mais. Ela é uma pessoa, Lucimar, ela é uma pessoa extremamente política, ativa e tal, e assim, é dela. Não foi uma pessoa que vive, né, um pouco na periferia e tudo mais, mas tem esse desejo, tem essa latência. Acho que essa influência que nós podemos ter no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, a gente usa pouco. Eu acho que esse é um ponto, assim, desse poder materno também, né? Da gente poder educar. Da base da educação ali que começa no âmbito familiar. Tem também a perspectiva de escola, né? Que eu acho que também é fundamental de ser discutida. E também o poder da informação, que eu acho que a gente discute pouco política. A gente conversa pouco numa mesa de bar. Nas últimas eleições para cá, isso tem se tornado um pouco mais, né, participativo, das pessoas conversarem mais a respeito. Só mas que às se vezes tornou... nem só conversar, porque tá tão politizado mas que as aí pessoas politizou entraram numa bastante. guerra. E não numa conversa. Não, então, só pra terminar o raciocínio. Então, você tem muito, assim, hoje, né, começou no início, ali naquela eleição lá atrás, principalmente a parte do Bolsonaro, mas caminhou para um rumo que poderia ser muito mais benéfico do que está hoje, né? Essa questão polarizada, que ninguém consegue conversar, que ninguém estuda a respeito, só vê notícia superficial e replica. Então, assim, se talvez tivesse caminhado e talvez a gente pudesse resgatar isso de algum modo, para a gente ter discussões como essa, não estamos discutindo lado aqui, enfim, que cada um vota, eu acho que é secreto, cada um faz o que quer com o seu voto. Agora, a gente tem a capacidade, e eu acho que é isso que é o fazer política, de poder conversar a respeito de ideias, de projetos de governo. Porque isso falta, né? Tanto da perspectiva de educação, quanto da perspectiva de liberdade, de proteção de direitos. Então, assim, eu acho que são esferas importantes para que a gente possa conversar com as nossas famílias, com os nossos amigos. As pessoas estão numas bolhas. Exatamente. A gente percebe... Time, né? Virou time. Virou fã, time, aquele que você não percebe. Então, elas estão em suas próprias bolhas. Então, eu sou mais simpático à candidatura tal, então eu só vejo coisas sobre a candidatura tal. E eu só distribuo a candidatura tal. E aí, se meu amigo, meu irmão não compactua com esse meu olhar, ele é excluído. Sim. Nos grupos de pesquisas que a gente tem feito, as famílias estão se excluindo por causa dessas bolhas,
As empresas estão demitindo por causa dessas bolhas. Vocês não têm ideia de no interior como tem gente sendo demitida por se posicionar. Que É um negócio muito, sim, muito louco. Então, assim, ao invés de você ter a troca de ideias no sentido político, as pessoas estão se posicionando. Não, eu vou te falar mais. Eu acho que, assim, além disso, né, de se pensar a respeito disso, é de entender que a partir do momento que você elege, seja homem, seja mulher, você está elegendo um candidato, você está elegendo para fazer um projeto. Porque você acredita naquele projeto. E é para todo mundo, é uma parcela, né? E ele tem que entender que ele está sendo ali representado por uma parcela, não é por todos. E eu acho que não é o sentido assim, de que é meu time, de que eu gosto mais, de que eu simpatizo. Não, se eu tô elegendo, aí que eu tenho que verificar mesmo, aí que eu tenho que questionar mesmo, aí que eu tenho que bater mesmo. E as pessoas não conseguem entender isso, né? É isso, a representação não é um cheque em branco. Não né? é um cheque em branco. Não dá pra simplesmente você pegar. Eu acho que as pessoas precisam ser essa questão antidemocrática, da falta de diálogo, né? É totalmente antidemocrático isso. E uma coisa que falta é realmente as pessoas se conhecerem. Tem um autor que fala de um dos elementos, de um dos critérios da democracia, é justamente o esclarecimento. Não é questão da pessoa ter mestrado, doutorado político, não é nada disso. É conhecer o sistema eleitoral do seu país, conhecer. E outra coisa, isso é a base da democracia. Não é direito, não é o judiciário te dar um direito tal, garantir um direito tal. Te dá não, né? Quem dá é a Constituição. Mas assim, não é o parlamento. Essa que é a base de uma democracia. Então, a gente tem que fortalecer o parlamento. E eleições livres são isso. Então, assim... E as pessoas estão mais preocupadas com a eleição presidencial do que com o parlamento. Exatamente. E existe essa polarização, né? Pois é. E é muito... Até porque ele não consegue fazer nada sem ter essa base. Presidencialista, e esse presidencialismo é muito interessante, que ele se estende para tudo. Se você pega, por exemplo, um presidente de uma empresa, ele é o presidente de uma empresa, mesmo que ele tenha um conselho de administração, ele tem um conselho que ajude na gestão. Mas é o sistema presidencialista. Sim. O presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, eles se colocam no poder porque... Para todo mundo é como se valesse o presidente. Por isso que tem essa disputa. Posso fazer uma confissão? Nem sei se eu posso fazer uma confissão aqui, mas... Pode ficar à vontade. Eu acho que a gente tem, Poucas pessoas vão ouvir. Fazer uma confissão nesse sentido. Acho totalmente importante essa questão do nosso papel no privado. A gente vive diariamente uma luta entre a ética pessoal e pública. A gente vive diariamente, isso é normal. Somos fruto de um machismo até hoje, todos somos. A gente está em desconstrução, um momento de ruptura. Então, todos somos. Eu ainda me pego falando algumas coisas para meus filhos, que nossa... Então, a gente está... só que isso é exaustivo, essa confissão. Eu estou exausta. Eu estou exausta de de trabalhar para convencer que essa visão é fruto de uma construção social. Essa visão de inabilidade. Eu estou... exausta de convencer que quando você toca no assunto mandato de Jesus, isso não tem nada a ver com democracia e nada a ver com representatividade e com processo político decisório. Então, assim, é cansativo. É cansativo. Sabe, a gente precisa de uma rede de apoio, por isso que, assim, a gente tem um trabalho de convencer ou de ensinar, ou de... É tão assim, meu Deus, eu posso sério, né? Eu tô até chamando Deus agora. Mas assim, porque assim, é exaustivo. A gente tem que ficar em alerta o tempo inteiro. Sim. A gente tem que ficar em alerta. Eu fico alerta em casa, porque que meu filho fala que as meninas têm que vestir camisa, não podem ficar com o peito de fora. São 3 crianças. Né? Na verdade, agora pré-adolescentes. E a todo momento. Aí tem hora que você... Sabe? Mas aí você tem que ver casa, o seguinte, no trabalho, na pesquisa, na academia, no voto. Então, assim, a gente tem que estar em alerta o tempo inteiro. E o tempo inteiro e é isso mesmo. E em alerta do sentimento de culpa. Mas aí eu vou falar um pouquinho, levando em consideração a minha maturidade, né, de idade. Ok, a gente precisa estar alerta.
Mas será que é o tempo inteiro? Será que a gente também não pode se permitir dar uma bobeira? Eu faço isso. Porque a gente às vezes precisa disso para ganhar fôlego. Porque o que acontece? Mudar ou fazer qualquer processo de mudança é cansativo e é doído, cansativo independente demais. de qualquer coisa. A minha geração foi uma geração de transição, onde as mulheres ficavam em casa, né? A minha mãe foi um pouco fora do tempo, porque ela era uma mulher que empreendeu, que assim, ela um pouco nesse sentido. Mas eu tinha a questão do seguinte, então eu tinha um comando de ficar em casa, mas eu fui para a rua empreender, trabalhar, e aí tinha culpa, porque se filho chorava ou passava mal na creche, a culpa era de quem? A culpa era minha. Aí, por exemplo, era uma bandeira, uma vez a gente estava conversando com a Miriam Leitão, eu e Flávia, sobre maquiagem. A gente estava conversando sobre maquiagem e tal, assim, que até hoje eu uso pouco e tal, e ela falando assim, Flavinha, a gente teve que disputar com o masculino uma série de coisas, então a gente nem tinha tempo para trabalhar esse lado feminino da gente, né? Então, assim, eu comecei a fumar para poder, sabe assim? Sim. Ou seja, então, Se masculinizar. Se masculinizar, te dá liberdade, né? De certo modo. Você se sente com sentimento de pertença. Você desenvolve. Exato. Aí se você é assertiva, você é grossa, você é brava, você. E nada Por disso. isso que é vista essas Eu sinto a mulheres no mesma coisa poder. com o cigarro. Então, Eu sinto exatamente que ele chega, eu tô cansada aqui, vou fumar no cigarro. A geração de vocês tá vivendo uma nova mudança. Então, assim, que os filhos de vocês... porque tem, na minha percepção, eu posso estar enganada, tem algumas mudanças são mais fortes e outras vão aos São mais pouquinhos. sutis. A de vocês, a minha foi um pouco mais forte, a de vocês está sendo mais forte. A que antecedeu vocês foi uma geração de conforto, porque, por exemplo, é o caso do Felipe, meu primeiro filho. E aí, essa luta que vocês estão fazendo agora, ela é exaustiva, cansativa, cheia de dúvidas. Então, não Deixa eu te fazer uma pergunta desanima. pessoal. Claro. Você casou de novo? Nem pensar. Ai, isso aí é um papo podcast. Aí, minha filha, feminista hétero, tá com um problema, você não faz ideia. Gente, no caso, eu tô numa campanha, se vocês tiverem um candidato, eu super quero um padrasto. Super quero. Acho que ela merece isso, tá? Não, eu falo assim, é uma brincadeira, né? Claro que. Sim. Mas assim, é outra situação, porque isso reflete, inclusive, no seu relacionamento amoroso, né? É muito difícil você ter um relacionamento amoroso assim. Porque a gente encontra os machos heterotops aí, enfim. Os maneirão. Que pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? A gente tem a nossa liberdade, né? E aí é muito difícil, porque você é grossa, você é agressiva, você não pode impor sua opinião. Você não tem tempo pra ele, porque tem que dar atenção pra ele, né? Então, se você tem a sua vida muito corrida... E o doutorado faz muito isso, né? Por isso, gente, no meu caso tá difícil. No meu caso tá difícil, né? Ai, Lorena. Mas olha, eu queria primeiro também agradecer vocês por estarem aqui. Vocês viram, falamos com mulheres maravilhosas. E um tema muito importante também, né? Extremamente, assim, vocês a gente entenderam. tem que até conversar mais sobre esse tema. Vocês entenderam um pouco também de onde viemos, porque eu e Juju crescemos juntas, então ela também fazia parte disso. E eu falei também que eu ia trazer sobre o livro, que eu também falei no primeiro episódio, que é o livro Flávia e o Bolo de Chocolate. Tá dando pra ver? É o livro que foi escrito pela jornalista Miriam Leitão e que conta uma parte da nossa história. Então, eu falei um pouco aqui pra vocês.
Acho que os assuntos são super atuais, né? Fala um pouco sobre algumas coisas que eu também vivi na vida, como a adoção, como o preconceito, enfim, todos esses tabus. Mas a gente tem agora espaços para conversar sobre tudo isso, sobre política, sobre mulheres no poder, porque é isso que nós sempre queremos. E o papo tá aí para isso. A gente tá fazendo esse podcast justamente para isso, pra gente poder disseminar a informação, pra gente expandir, poder né? conversar mais sobre isso. Agora a gente tem esse espaço porque a gente criou esse espaço, né, Ju? Exatamente. Adorei. Uma coisa que a gente faz aqui, né, nos episódios, principalmente quando tem convidadas, é pedir uma sacada de ouro. O que você, Rita, e o que você, Lorena, podem deixar pra quem vai assistir o nosso podcast, assim, de dica? Você primeiro? Resumo da ópera. Resumo da ópera é, assim, vontade é projeto, né? Vontade é construída. Então, se informe, conheça, estude a política, porque a política é tudo, é qualquer relação entre humanos. Então, assim, você precisa conhecer para poder, né, se inserir e reivindicar o que a gente está tentando há muito tempo, que é o nosso lugar, né? Ou que você pelo menos conheça para deliberar, para saber escolher em qual lugar você quer estar, seja ele qual for, né? Então é isso, conheça e decida, porque a gente está caminhando para que você possa ter esse poder de escolha. Maravilha. Então, Rita. se cair, levanta. Eu acho que com tudo isso que ela falou, que eu concordo, né? Mas vai ter hora que vai tropeçar. Então, a gente também se permitir isso. Porque nós somos mulheres, mas não somos mulheres maravilhas. Então, à medida que a gente vai olhando à volta da gente, a gente também consegue apoios que vão nos colocar em pé. Então, eu acho que busque isso. Né? Busque acreditar que você pode, busque acreditar que tem hora que vai passar a noite chorando e tem hora que vai passar celebrando com champanhe, e é isso, né? Assim, é muito bom ser mulher. Eu amo ser mulher. E acho que você olha no espelho e fala assim: ei, garota, bom dia. Ai, gente, vocês estão me arrepiando. Tô ficando arrepiada. Vocês estão Muito entendendo. Muito obrigada por eu ter vindo aqui, né? Eu tô muito Isso, um feliz prazer é nosso. também. E é isso aí, eu acho que... E fiquem à vontade pra sempre virem também, mas eu sempre é um prazer. Como a gente acha vocês nas redes sociais? Lorena Alvarenga Vix no Instagram, né? E se alguém quiser, não sei, talvez conversar a respeito, vou deixar meu e-mail, pode ficar à vontade para A mandar. gente coloca nas descrições aqui do Bom. nosso vídeo. lorenaalvesalvarenga@gmail.com. Quem quiser conversar a respeito disso daí, saber mais sobre a pesquisa, enfim, estou à disposição. Então, Rita. Rita Pabreu, né, Instagram, e rita.enquete com temudo.com.br. E eu também, assim, tô abrindo um espaço para uma consultoria, assim, para ou pequenas empresas ou micros, ou de preferência para as mulheres, assim, que a gente possa conversar um pouco sobre comunicação relacional, relacionamento com o cliente e mentoria, né, nessa área. Pode ligar, e mesmo para trocar ideia, estou disponível. Entenderam, E né? a gente, Porque né, o Papo de Quinta. a gente tá no papo.d.vi de quinta. Tropeçou. papo.d.quinta. Isso, gente. Bom, é isso, né? Obrigada aí. E todos os dias, faça a diferença. Diferença.